Glória a Deus, pode sentar no seu lugar, que alegria, que privilégio poder estar aqui nessa manhã, compartilhando algo do coração de Deus com cada um de vocês. O pastor Diego me deu a incumbência de começar um tema aqui, um tema que eu julgo para você, querido, ser muito, mas muito importante na nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre fé para prosperar. Você está pronto? Não, vou falar de novo para você, querido. Vou falar de novo. Nessa manhã a gente vai começar a falar um pouquinho sobre fé para prosperar. Agora eu vou falar de novo, porque tem gente que está pegando no tranco, tá bom? Então, meu irmão, nós vamos começar a falar sobre fé para prosperar, querido. Sabe o que é isso? A gente vai falar sobre a vontade de Deus de usar você para ser aquele que vai cumprir, suprir a necessidade do outro. Meu irmão, nós não estamos aqui nessa terra à toa, nós não temos um Deus que entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós à toa, não, como Paulo mesmo diz no livro de Romanos, aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Meu irmão, a salvação por meio de Cristo não só nos tirou do inferno e nos colocou a caminho do céu, mas essa salvação, ela alcança a sua saúde, ela alcança o seu casamento, mas ela também alcança o seu bolso. Você não está entendendo. Quando a gente lê no livro de Atos, capítulo de número 2, o nascimento da igreja primitiva, a Bíblia diz em Atos 2,42 que chegou num ponto que aquela igreja ninguém tinha falta. A Bíblia diz que aqueles que tinham terrenos vendiam e doavam, aqueles que tinham várias roupas, eles vendiam e doavam, e eles entregavam os recursos aos pés dos apóstolos. E uma vez agora, cada um segundo a necessidade, recebia daquilo que precisava. Meu irmão, você consegue se imaginar tendo para você, para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, mas não só isso, tendo tanto para abastecer a sua casa e agora também abastecer a casa de outras pessoas? Meu irmão, você consegue entender que Deus te tirou do inferno e te colocou em um lugar aqui nessa terra para que você fosse aqui a extensão daquilo que existe no céu? Paulo vai dizer, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Querido, a vontade de Deus é que a gente exerça um governo nessa terra. Isso fica muito claro quando a gente lê lá em Gênesis capítulo de número 1, o processo de formação do homem. A Bíblia diz que Deus criou tudo e disse ao homem, governe, domine. Querido, faz parte da nossa vida exercer o governo e o domínio. Salmos 8 diz, pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e honra o coroaste, ou seja, Deus nos fez para governar. Mas quando nós falamos sobre governo, nós estamos falando também sobre propriedade, nós estamos falando sobre recursos, nós estamos falando sobre ausência de falta. Por que nós temos que falar sobre isso, irmãos? Por que nós temos que abrir a nossa mente sobre isso? Porque todas as vezes que eu deixo alguns bloqueios e barreiras fazerem parte da minha vida sobre isso, inevitavelmente eu não vou conseguir fazer nessa terra tudo que Deus quer que eu faça. E eu posso falar para você, querido, com toda certeza que isso é uma verdade, porque durante muito tempo eu já pastoreando, ensinando, eu nunca escolhia o tema prosperidade e dinheiro para falar. Por quê? Porque eu conheço muito pastor ladrão. Alguém conhece algum pastor ladrão aí? Né? Você não quer levantar a mão? Quantos escândalos já aconteceram? Eu conheço, querido, muito crente ladrão. Eu conheço muitas pessoas extremistas que já passaram dentro da igreja, perna em mãos. Abriram empresas e levantaram investimentos. Eu sei que você sabe, querido, e já passou por isso. Talvez você foi até vítima de uma dessas pessoas. E qual é o grande problema? Às vezes, nós estamos deixando os maus testemunhos roubarem algo de Deus da nossa vida. Meu irmão, não é porque tem gente que é ruim, não é porque tem gente que é extremista, não é porque tem gente que é mau caráter acerca das finanças, que finanças e prosperidade deixou de ser um assunto bíblico. E eu mesmo, traumatizado com essas coisas, durante muitas vezes eu não queria pregar. Eu lembro que quando aconteceu a pandemia do Covid, alguém passou aí pela pandemia do Covid? Você passou, você está vivo, amém, meu irmão? Glória a Deus, Deus te livrou do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, amém, querido? Você foi poupado.
E eu lembro que nós tínhamos o hábito, né, ainda existe esse hábito, todo mês de junho, lá em Bauru, no Verbo da Vida do Jardim Vitória, a gente levantava uma oferta de aniversário. Agora, eu não sei se você consegue entender, Covid bombando no mundo em março, tudo fechado, a igreja em abril fechada. Chegando perto do aniversário da igreja, na minha mente veio o quê? Não tira oferta de aniversário não. Para de falar desse negócio, porque todo mundo sem trabalhar, o povo ganhando menos dinheiro, e esse negócio, eles vão falar que você é aproveitador. Eles vão falar, olha aí o pastor querendo tirar um pouco daquilo que as pessoas ainda têm. E eu falo para você, querido, que eu estava disposto a não fazer a oferta de aniversário naquele ano. A oferta de aniversário é uma oferta que normalmente a gente estabelecia um objetivo, comprar algo, construir algo, reformar algo que era um valor expressivo, né? E a gente pedia e cria com os irmãos para levantar esse recurso para fazer. A gente comprou Kombi, equipamento de filmagem, transmissão, fizemos reforma e tantas coisas com isso. E eu estava decidido a não fazer. Cheguei até a conversar com a diretoria da igreja e disse, irmãos, eu acho que nós não temos que fazer a oferta de aniversário. Quando acabar aí, né, o Covid, a gente volta a falar disso. E eu lembro, querido, que diante de tudo isso, eu parei para orar. Aí você pode virar e falar assim, pastor, mas por que você parou para orar? Você não estava orando antes? Sabe, irmão, cuidado. Porque às vezes como cristãos nós estamos acostumados demais a andar num automático e fazemos as coisas que nós achamos estar em volta de sabedoria e direção, mas na realidade tudo isso é reação muitas vezes de medos e pensamentos. E eu lembro que eu fui orar e aí Deus falou comigo, Ele falou, se você não tirar a oferta, você vai estar roubando a oportunidade do meu povo de prosperar. Vou falar de novo para você. Um ambiente, um cenário dizia, não faça. Eu estava pronto a não fazer, e Deus disse, todas as vezes que você não prega sobre finanças, e você não dá a oportunidade do povo ofertar, você está roubando deles a oportunidade de prosperar. Meu irmão, naquele ano a gente tirou uma oferta, e a gente comprou uma Kombi à vista, e a gente comprou 25 mil reais de equipamento de transmissão. 45 mil reais investido no meio da pandemia. Sabe por quê, querido? Porque não importa o que os outros fizeram de errado, não importa o que está acontecendo lá fora, existem versículos, existem verdades que Deus deixou para mim e para você, que quando cridas, praticadas e vividas, podem mesmo em um ambiente de caos, mesmo em um ambiente de deserto, transformar aquilo num oásis. É por isso, meu irmão, que o povo da fé precisa ter expectativa correta acerca de tudo, principalmente acerca de prosperidade. E eu quero, querido, nessa manhã te encorajar a vibrar, desejar, orar, crer, como nós vamos falar aqui, em ser a resposta para esse momento, ser a resposta para a vida de pessoas entendendo que a prosperidade que alimenta o faminto passa pelo seu bolso. Que a prosperidade que vai ser, querido, a razão e a resposta para realizar o sonho do outro, vai começar com a sua crença, com a sua ação, com a sua confissão, com a sua alegria. Meu irmão, Deus quer fazer algo lá, mas para fazer algo lá, Ele precisa fazer algo em você. Eu vou falar de novo para você, querido. Você precisa estar pronto, querido, para ver mais dinheiro entrando no seu bolso, na sua conta bancária. Por quê? Porque tem projeto social para acontecer, tem pessoas que você vai abençoar, tem pessoas que você vai comprar passagem para vir visitar a família, vão ter pessoas que você vai bancar o visto deles. Não, meu irmão, você tem que ficar um pouquinho mais feliz com isso. E quando a gente fala sobre isso, eu gosto muito de comer. Alguém é do meu time aí ou não? Amém, nós gostamos de comer, eu só estou tentando canalizar o gostar de comer para coisas certas, né? Mas gostar de comer a gente gosta, né? Então primeiro estou fazendo exercício, depois a gente volta a comer certo. E quando a gente fala sobre comer, não tem como a gente não pensar em bolo. Meu irmão, ontem a Jocasta fez um bolo de milho com um beijinho lá, meu Deus do céu. Celção, você não tem noção, engordamos uns quilos ontem lá, comendo o bolo da Jocasta. E eu quero fazer uma pergunta para você, vê se você está comigo aqui e entende isso, ó. Se você tem dinheiro para comprar o bolo, você tem o bolo? E não é uma pergunta capciosa nem de duplo sentido, é uma pergunta clara. Eu tenho dinheiro para comprar o bolo, estou em casa, minha conta bancária está cheia como sempre, amém?
Não, vou falar de novo, meu irmão, você tem que ficar mais feliz com isso. Estou em casa e a minha conta bancária está como a do pastor Mateus, sobrando. Amém, pastorzão? É isso aí. Aí eu falo para você, você está em casa e tem dinheiro, você tem o bolo? Não, por quê? Porque ter o dinheiro não é ter o bolo. Agora, vamos supor que você tem o dinheiro e você vai até o supermercado e você compra os ingredientes. Você agora tem os ingredientes, e eu pergunto, ter os ingredientes te faz ter o bolo? Não. Agora você tem os ingredientes e você agora junta os ingredientes, você coloca ele numa assadeira untada, né, espirrou o pen lá, fez as coisas, e eu pergunto, você tem o bolo? Não. Agora você foi e colocou para assar. Só que o bolo tinha que assar 30 minutos, e você assou só 15. Pergunto, você tem o bolo? Sabe onde é que eu estou querendo chegar? Meu irmão, Deus tem coisas lindas para a gente viver. Mas enquanto a gente ficar fazendo as coisas pela metade, a gente nunca vai ter a bênção por completa. Sabe, irmão, o bolo é a plenitude daquilo que Deus tem, mas às vezes a gente tem um ingrediente, ou para só em ter o dinheiro, ou até faz quase todas as coisas, mas a gente é tão precipitado e tão ansioso, que a gente o tempo todo está abrindo o fogão para ver se o bolo está pronto, mas não deu tempo. Irmão, prosperidade é algo bíblico, e a gente vai viver a partir de hoje, por quê? Porque tudo na nossa vida vai passar até a obra completa. Eu vou falar de novo para você, querido. Você precisa entender aquilo que a Bíblia diz, e você precisa praticar. Você fala, pastor, como é que eu vou prosperar? Você já é salvo, amém, irmão? Você já tem Jesus no seu coração, mas para que eu possa praticar, eu preciso ter as atitudes, e essas atitudes, elas são as mesmas para todas as outras áreas da minha vida. Primeiro, eu preciso conhecer acerca dessa verdade. Se eu quero prosperar, eu preciso saber o que a Bíblia diz sobre prosperidade, porque aquilo que eu não sei, eu não desfruto. Aquilo que eu não sei, eu não posso crer. Aquilo que eu não sei, eu não sonho. Aquilo que eu não sei, eu não posso me alegrar. Então, eu primeiro preciso conhecer. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, dizia Oséias 6,3. Então eu tenho que conhecer, mas só isso não. Eu preciso começar a acreditar naquilo que eu estou ouvindo. E aqui às vezes é um grande problema, sabe por quê, irmãos? Porque esses machucados que nós temos muitas vezes nos impedem de acreditar que algo é verdade sobre a minha vida. E às vezes no meio de uma pregação, como eu disse, porque você já viu tanta coisa errada, ou porque você já sofreu tanta coisa, a sua mente ela te diz às vezes, isso não é verdade. Às vezes sua mente diz, estão tentando roubar o seu dinheiro, estão tentando se aproveitar de você. Ou então porque isso nunca foi uma realidade na sua família, você às vezes diz assim, isso é até uma verdade, mas não é uma verdade para mim. Não faz parte da minha vida, faz parte do outro. Deixa eu falar uma coisa para você, se está escrito na Bíblia, se é uma bênção conquistada por Jesus, para todo aquele que nasceu de novo, meu irmão, isso fala sobre você. Às vezes tem coisas que são difíceis de acreditar mesmo, mas deixa eu falar uma coisa para você, se Deus disse é porque é possível, sendo fácil ou sendo difícil. Então eu conheço, eu creio, mas só isso é o suficiente? Não, agora eu preciso ter uma atitude correspondente. Como Tiago mesmo diz, a fé sem obras ela é morta. Então quando eu falo sobre prosperidade, quando eu falo sobre finanças, eu estou falando sobre ouvir no versículo, sobre crer no versículo, mas agora praticar todas as verdades. Quando eu falo sobre prosperidade, a Bíblia diz que eu tenho que trabalhar, a Bíblia diz que eu tenho que contribuir, a Bíblia diz que eu preciso crer e me alegrar, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai crescer um pouquinho nessa manhã. Você está pronto? E eu queria que você abrisse comigo em Salmos, capítulo de número 25, no verso de número 12. E fica tranquilo, querido, que no fim do culto o pessoal vai deixar no telão aí, de novo, as formas de você ofertar, porque eu sei que talvez no meio da pregação você fique com muita vontade de fazê-lo, né? Mas não oferte durante a pregação não, preste atenção durante a pregação. E aí você pode ofertar no final, amém? Oxe, tem gente que está pegando, tem outros que não. Meu irmão, quando a gente fala dessas coisas, a gente fica desejoso em praticar. É engraçado que, né, quando a gente fala aqui a gente falou mesmo no jantar de casais, né, sobre vida íntima, a gente falando sobre, né, essa parte que você sabe, né, que acontece entre marido e mulher depois que eles casam. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Então você via que tinha uns que estavam com o olhinho brilhando, querendo ir embora para casa.
Né? Porque o cara estava aqui, mas ele já estava com a cabeça lá, porque ele não via a hora de colocar em prática. Sabe, irmão, eu oro para que durante as pregações da igreja, você fique com mais vontade de orar, com mais vontade de contribuir, com mais vontade de amar, ouvindo uma verdade e querendo praticar de uma forma rápida. Amém? E em Provérbios 25:12 ele diz assim, ó: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Diga comigo, Deus tem caminhos de prosperidade para mim. E olha que interessante o que significa essa palavra aqui, prosperidade, desse versículo. Se você tem um dicionário Strong's na sua casa lá, né, é a palavra 2895, que chama Tob. E presta atenção nisso aqui, ó. Quando ele fala que a sua alma vai descansar em prosperidade, ele está dizendo que você vai ter algo bom, agradável e amável. Agradável em todos os sentidos, na mais alta índole. Vai ter algo excelente, vai ter algo bom, rico, considerado valioso. Bom, apropriado. Eu estou lendo Strong's aqui. E ele diz, algo satisfeito, feliz e próspero. Algo de boa compreensão. Algo generoso, benigno, bom, correto. Algo de grande benefício. Bem-estar, prosperidade e felicidade. Coisas boas. Aleluia. Meu irmão, o que ele está dizendo aqui? Ele diz que é vontade de Deus que todas essas coisas façam parte da nossa vida. Pastor, mas a minha vida está sendo uma vida de falta, a minha vida está sendo uma vida de necessidade, a minha vida está sendo uma vida de problema. Sabe, irmão, não é porque a sua vida está sendo assim, que você deve ficar assim. Não é porque a sua vida está assim, que é a vontade de Deus, que você viva assim. A Bíblia diz que é vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas a gente sabe que tem gente indo para o inferno. A gente sabe que tem gente que não está conhecendo tudo, ou seja, aquilo que muitas pessoas vivem nem sempre está ligado com a vontade de Deus para cada uma delas. Então, o que fazer diante disso? O que fazer quando eu identifico uma coisa que Deus tem para mim, que agora destoa e é diferente daquilo que eu estou vivendo? Começar a crer, olhar, sonhar, confessar, não aquilo que eu vivo, mas aquilo que a Bíblia diz que eu posso viver. Meu irmão, a vontade de Deus é que você seja próspero em todas as coisas, que nada te falte, que tudo te vá bem, que você seja valioso e as suas coisas sejam valiosas. A vontade de Deus é que a cada dia você seja acrescentado, porque o que é prosperar? É amanhã estar melhor do que hoje. Às vezes esse prosperar e esse crescer, ele acontece de 0 a 1000, mas às vezes é 1, 2, 3... Sabe, irmão, não importa como as coisas estão acontecendo, importa que elas aconteçam e aconteçam cada vez mais. Então, qual é a vontade de Deus? Que a gente use da nossa fé para crer na palavra e prosperar. Qual é a vontade de Deus? Que algo comece a acontecer na nossa vida, ao ponto de termos para nós, mas também sermos a resposta para a necessidade dos outros. Irmão, eu tenho ouvido muito desde que eu cheguei aqui, faz 5 meses que nós estamos aqui morando nos Estados Unidos. E eu já ouvi muito, e todo mundo que eu vou conversar fala, uma igreja americana, uma igreja de americanos é uma igreja próspera. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, eles vão ter que falar, uma igreja que americanos frequentam, é uma igreja próspera, mas tem também o verbo da vida Orlando. Não, irmão, eu vou falar de novo, porque você tem que pegar comigo pela fé, irmão. Você não está entendendo? Você pode conversar com qualquer pessoa, eles falam assim, ó, você não precisa ter uma igreja muito grande de americanos, porque americano é generoso, porque americano dizima, porque americano oferta. E eu falo para você que eu já conversei com muita gente desde que eu cheguei aqui. E aí a fala de todos o desafio está na igreja de imigrantes. Porque você sabe que imigrante não tem dinheiro, você sabe que imigrante não dizima e não oferta. Irmão, eu falo uma coisa para você, eles vão ter que mudar essa história, porque eles vão começar a dizer, a igreja americana tem dinheiro, mas tem uma igreja lá em Orlando, tem o verbo da vida lá em Orlando que manda dinheiro para abrir outras igrejas, que manifestam obras sociais, que quando a pessoa chega tem algo para acontecer.
Sabe, irmão, é isso que Deus quer. O que você está crendo? Essas semanas que passaram eu estava conversando com o Sérgio, e eu peguei para sonhar junto com ele uma coisa que ele falou. Ele disse assim: pastor, eu tenho um sonho. E eu falei: o que é? Ele disse: pastor, eu tenho um sonho de construir um predinho. E esse predinho vão ter vários apartamentos. E quando a pessoa chegar aqui em Orlando, eu vou falar assim: ó, pode morar 1 ano de graça aqui, com tudo pago, para você se organizar, e depois de 1 ano você toca a sua vida, que você já prosperou, e enquanto outra pessoa chega. Meu Deus do céu. Meu irmão, quantos predinhos você vai construir, irmão? Quantas pessoas você vai sustentar? Quantas pessoas você vai aliviar? Meu irmão, quantas pessoas você está agora desejoso em ser a resposta, meu irmão? Oh, usando a fé para nós, mas também para tocar a vida dos outros. Afinal de contas, querido, a vontade de Deus é que a gente tenha tanto, mas tenha tanto, mas tenha tanto, que não comporte só na nossa casa. Conhecer aquilo que Deus tem para mim, para quê? Para que depois eu possa crer naquilo que Deus tem para mim. Filipenses 4,19, vai lá comigo. Sabe, irmão, nós não podemos nos conformar com realidades. E deixa eu falar uma coisa para você: não fale mais negativo sobre isso perto de mim, porque eu vou te dar um coice. Eu vou te dar um coice bíblico. No amor de Jeová. Nós não podemos, querido, acreditar naquilo que os outros acreditam. Nós temos valores e somos diferentes. Em Filipenses 4,19 ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Pastor, como é que vai ser essa semana? Uma semana de novidades. Como funcionam os nossos dias? Nada nos faltando. Não, pastor, mas você não sabe como é que eu estou vivendo. Meu irmão, te falar uma coisa para você: não é o fim. Você pode estar passando por algo, a Bíblia diz: tende por grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, perseverança. Meu irmão, o caminho pode ser desafiador, mas o fim é um só: vitória. É tudo dando certo. O que a palavra diz? Não vai faltar. O que a palavra diz? Vai dar tudo certo. Pastor, como vão ser os próximos dias? Eu não sei, querido, como vai ser a história que vai acontecer, mas eu sei que lá no fim, nós vamos poder olhar para trás e falar: ajudamos milhares de pessoas, mudamos a vida de muitas, construímos igrejas, iniciamos obras, restauramos casamentos, curamos pessoas. Por quê? Porque nós fomos chamados para prosperar, nós fomos chamados para ter e ter em abundância. Deuteronômio 28, vai lá comigo. Conhecer, crer, e aquilo que eu creio, eu me alegro, irmão. Lembra que você já ouviu aqui muitas vezes as pregações? Você precisa corresponder àquilo que você está ouvindo. Você precisa mostrar que você está acreditando. Você precisa se alegrar com essas verdades. Sabe, irmão, isso que nós estamos falando tem poder de mudar a vida de pessoas. Tem poder de mudar a sua vida. Aleluia! E ele diz em Deuteronômio 28:1: se atentamente ouvides a pregação do pastor Leandro de hoje de manhã, do pastor Diego, da Mama Jen no próximo final de semana aí. Meu irmão, você está feliz que a Mama Jen vai pregar? Aleluia, vai ser bom demais. Dia 28, isso aí mesmo, a Mama Jen vai pregar. E só um adendo aqui: por causa da pregação da Mama Jen, nós vamos antecipar o café do VL. Ao invés de acontecer dia 6, o café do VL vai acontecer no dia 28. Tá bom? Então já presta atenção, dia 29, quer dizer, 29 domingo, café do VL, com a Mama Jen aí, só mandando fogo e labareda, né? E Deuteronômio 28, ele diz assim: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Meu irmão, sabe o que é isso aqui? Deixa eu falar uma coisa para você, que quem tem mentalidade de escassez, de pequenice, tem dificuldade de acreditar nisso. Mas eu gosto de falar uma coisa para você, querido: numa empresa, alguém tem que ser o CEO, por que não pode ser você? Alguém tem que ser o encarregado de uma determinada área, por que não pode ser você?
Aí às vezes a gente está com esse pensamento de pequenino, nesse pensamento de escassez, mas o que a Bíblia diz? O Senhor teu Deus te exaltará. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, se você estivesse vivendo no Brasil, Deus te exaltar lá, mas se Deus te trouxe para os Estados Unidos da América, se prepara, porque Ele vai te exaltar aqui. Meu irmão, não importa onde a gente está, as pessoas vão saber do nosso nome. Não importa onde a gente está, elas vão ouvir da nossa fama. E pode gravar isso que eu estou falando para você. Nos próximos anos, as pessoas virão buscar informação, elas virão aprender com a gente, elas farão menção do nosso nome. Por quê? Porque é promessa de Deus que Ele iria nos exaltar sobre todas as ações da terra. Decida se agarrar a essa verdade, querido, e não aceite nada menor do que isso. Nada menor do que isso. O ímpio prospera, o ímpio acerta no investimento, o ímpio ele faz música, o ímpio ele faz filme, e a gente olha e fala, nossa, olha, meritocracia, ele é muito bom, tem que ter dinheiro. E a gente como crente fica assim, não, é assim mesmo, é porque a vida do crente é difícil, é porque a vida do crente tem que renunciar às coisas do mundo. Meu irmão, tem que renunciar ao pecado, mas dinheiro não é pecado. E às vezes a gente está evitando essa questão de prosperidade, como eu disse para você, por causa dos nossos traumas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, quem aqui já usou uma caneta Bic? Já usou uma caneta Bic? Sabe, meu irmão, né? Caneta Bic é maravilhosa para você escrever um montão, né? Rende, né? Agora, quem já usou aquelas canetas cara lá, que na hora que você vai usar falha? Você já usou uma caneta dessa daí, não? Quem já ganhou? Já ganhou essa aí, não? Você ganha aquela caneta bonita de aniversário, aí a hora que você vai usar, ela está falhando. Você joga ela para o lado e pega a Bic. Quem sabe o que eu estou dizendo? Irmão, caneta Bic é boa demais e ela foi feita para quê? Caneta Bic foi feita para quê, irmão? Para escrever. Amém, amém? Agora, quem já viu uma pessoa usando caneta Bic de uma forma diferente? Meu irmão, tem gente que usa para cuspir papelzinho. Sabe, não é ou não? Se você está dando risada é porque você era o 13 na sua sala de aula lá, não é verdade? Meu irmão, às vezes as pessoas vão para isso. Mas agora você sabia que uma caneta Bic pode cegar alguém? Você sabia que uma caneta Bic pode matar alguém? Você sabia que uma caneta Bic pode salvar alguém? Agora você fala assim, pastor, então se coisas ruins podem acontecer com uma caneta Bic, então vamos tirar todas as canetas Bics do mundo. Sabe, irmão, não é sobre a caneta Bic, é sobre quem usa. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, não é porque alguns têm feito errado, não é porque outros têm sido extremos, não é porque outros estão extorquindo, meu irmão, a palavra ela é boa na sua essência, porque ela foi feita de uma forma boa, então a gente vai acreditar na boa palavra de Deus, e colher dos resultados da boa palavra de Deus. E ele continua lá, como eu estava dizendo para você agora no verso 2 de Deuteronômio 28, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Olha por umas duas pessoas que estão perto de você e fala assim, ó, se estiver perto de mim, fala assim, vai pegar em você. Fala, porque vai transbordar. A gente estava brincando, querido, no nosso grupo, alguns brincando, mas eu estava falando verdade. Daqui a pouco não estamos juntos, vai ter lá, pessoal, todo ano um carro, quem quer? Pessoal, todo ano uma moto, quem quer? Pessoal, todo ano uma casa, quem quer? Pessoal, todo ano uma viagem de cruzeiro, quem é que quer? Meu irmão, se o ímpio tem capacidade financeira para fazer isso, muito mais eu e você. E ele continua dizendo no verso 3, bendito você vai ser na cidade, bendito vai ser no campo. Meu irmão, ou seja, não importa onde você mora. Não importa a localização física, não importa a cultura onde você está, se eu estou ali, prosperidade chega. Se eu estou ali, o deserto vira o melhor lugar dessa terra. Se eu estou ali, onde existia escassez, agora as coisas mudam. Por quê? Porque a palavra disse. Não é prepotência, não é arrogância, não é soberba, é o quê? É a simples humildade em acreditar que Deus não mente, é a simples humildade em agarrar essa palavra e decidir mudar a história, irmão.
Eu não sei se você está entendendo, mas Deus tem coisa para fazer, irmão, através dessa igreja, e a gente não vai conseguir fazer sem dinheiro. É por isso que, se você pegar essa palavra nessa manhã, Deus vai começar a te multiplicar, porque Ele quer acelerar coisas. Ele vai te fazer ganhar mais, fechar mais negócios, abrir novas empresas, acessar novas portas, não porque você é bom, mas porque Ele precisa de instrumentos para operar aqui nessa terra. Porque o dinheiro não é um problema, o dinheiro é uma caneta Bic, que, se usada da forma certa, pode trazer coisas boas. E ele continua aqui dizendo mais, no 4, bendito é o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos teus animais, da cria das tuas vacas, das tuas ovelhas. Essa sociedade era uma sociedade, querido, que praticava agricultura, praticava pecuária, e no ramo deles eles iriam prosperar. Qual é o seu ramo? Aí você pode virar e falar assim: pastor, mas o Moacir e a Estienne estão aqui e eles têm uma funerária. Meu irmão, o ímpio está aí para morrer. E tem muito ímpio para morrer. Tem muita doença aí. Você fala: pastor, meu irmão, esse é o mundo. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. A Bíblia diz que ia ter gente que ia se dar mal. 1.000 ia cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. Ou seja, você ia estar vivo, mas 11 iam morrer. Então se prepara para ficar mais rico aí, moço. Enterrar a gente, abrir, né, a segunda sessão lá do cemitério. Aí você fala: pastor, mas então Deus pode me prosperar em todas as coisas? Meu irmão, Ele não só pode, só como Ele quer e Ele precisa. E é como se Ele estivesse esperando a gente acordar para a vida, para fazer algumas coisas aqui nessa terra. Você fala: pastor, eu não estou entendendo nada. Você não tem que entender, meu irmão, você só tem que acreditar. Sabe, você tem que acreditar que as coisas vão dar certo. Você precisa acreditar que Deus tem caminhos diferentes. Naturalmente falando, meu irmão, se a gente sentar, eu acho que eu e você senta e chora. Se a gente começa a falar das dificuldades, né? Se eu pegar algumas pessoas aqui e eu for falar das minhas dificuldades para você, e você for falar das suas, eu acho que a gente tem umas boas horas para derramar lágrimas aqui. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu, quantas coisas deram errado. Naturalmente falando, quantos desafios estão na nossa frente que a gente nem sabe como resolver porque não está na nossa mão. Mas agora, eu posso me afogar nessas lágrimas, ou eu posso ficar com expectativa da continuação do filme da nossa vida. Como vai acontecer? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, né? Ninguém vai para a estreia de um filme esperando um filme ruim. Quando você vai para a continuação de um filme que vai lançar, você tem expectativa de ser algo bom, e é por isso que as pessoas fazem filas para assistir. Sabe, meu irmão, você é crente, não espera coisa ruim chegar na próxima season da sua vida, não. Sabe, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada dia mais. Ou seja, a vida de crente é cada vez um carro melhor, uma casa melhor, viagens melhores, ofertas maiores, dízimos maiores, pagando mais impostos. Faz parte do jogo, irmão. Quem tem mais paga mais, e está tudo bem. Pastor, eu estou sonegando, então você vai ficar pobre, porque isso é pecado, né? 7, ele diz assim: o Senhor fará com que sejam derrotados na sua presença os seus inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho podem sair contra você, mas por 7 caminhos vão fugir da sua presença. 8, ele diz: o Senhor determinará, presta atenção nisso, meu irmão, eu até grifei porque isso aqui é muito forte. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e tudo que você colocar a mão. Aleluia. Vou falar de novo. O Senhor fará com que os teus celeiros estejam cheios de bênção, e tudo mais que você colocar a mão. Coloca a mão assim no seu bolso aí, simbolicamente aí. Coloca a mão aí na sua conta bancária do seu smartphone. Coloca a mão aí no seu cônjuge aí, na sua família do lado aí. Tudo. E ele diz mais: e te abençoará na terra que te dá o Senhor. Meu irmão, essa é a terra que Deus está nos dando, Senhor. Deus tirou a gente, cada um, de um lugar mais louco que o outro. Deus pegou uns comedores de cuscuz e trouxe para cá.
Deus pegou uns comedores de churrasco lá do sul e trouxe para cá. Deus pegou uns carioca que chia e trouxe para cá. Não é assim, Geraldão? Um fala bah, outro fala shh, né? E a gente vai daquele jeito, meu irmão. Não importa de onde éramos, importa onde Deus nos trouxe. E se Ele nos colocou aqui, essa é a terra que mana leite e mel, irmão. Pastor, mas temos tantos gigantes. Meu irmão, sempre tem. A terra prometida não era um lugar descampado, não era um lugar desolado e inabitável. Quando os espias chegam, 12 olham e dizem: nessa terra tem gigantes, nessa terra tem bênção sim, mas nessa terra tem desafios. 10 olham mais para o problema do que para a bênção, e 2 entendem que problema faz parte da vida. Mas com Deus no nosso barco fazendo as coisas, os problemas têm que se submeter a uma realidade maior. Meu irmão, tem desafio de visto? Tem, irmão. Tem desafio de cultura? Tem. Tem tantos desafios de saudade? Tem. Mas deixa eu falar uma coisa para você: nenhum desses desafios serão grandes quando aquilo que Deus planejou para você começar a acontecer. A realização, a alegria, a graça, a provisão, a prosperidade vai ser tão real, porque Deus vai nos exaltar nesse lugar, irmão. Os Estados Unidos da América é o lugar da nossa prosperidade, é o lugar da nossa descendência enriquecer, é o lugar onde nós vamos ajudar pessoas. Por quê? Porque onde a gente entra é abençoado, onde eu ponho as mãos e os pés é abençoado, simplesmente porque Deus quis fazer. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre uma palavra. Vai comigo para 2 Coríntios capítulo de número 8. Aleluia, aleluia. Meu irmão, é assim, vai dar certo. É por isso que eu entendi, meu irmão, que tem 2 tipos de pessoa na igreja. Tem o tipo de pessoa que precisa ser muito boa em ganhar dinheiro, e tem outro tipo de pessoa que precisa ser bom em gastar dinheiro. Meu irmão, eu falo que os pastores e os líderes da igreja, eles têm que ser bons em gastar, porque é onde eles recebem o sonho e a visão. Eles recebem o sonho e a visão e falam: o que é? Vai colocar um ar aqui, vai fazer uma parede ali, vai comprar um negócio ali, vai fazer aquilo outro. Quanto é? Não importa. Por quê? Porque tem a galera que é bom em ganhar dinheiro. Aí o Douglas é bom em ganhar dinheiro, o Hugo é bom em ganhar dinheiro, e a gente vai assim. Aí a galera ganha para quê? Uns ganham para outros gastar. Amém, amém? E é assim que o reino cresce. Sabe, isso é muito claro ali, né? A Jocasta se manifestou, né? O Azaf tem que ser bom em ganhar dinheiro, porque a Jocasta, ela aprendeu a ser bom em gastar dinheiro. Ela vai dar um curso, próximo seminário na igreja, né? Aprendendo a gastar com Jocasta. Não é a Madalena, não? A Madalena também sabe, Tubalão? Ela não vai participar, porque ela já está picada por isso. Abre comigo lá em 2 Coríntios capítulo de número 8, verso 7. Chegou lá comigo? E esse texto, querido, ele fala muito sobre isso que a gente está começando a conversar aqui. Você vai receber ministrações sobre isso ao longo dos nossos cultos, porque a gente entende que existe uma expectativa em Deus em te levantar sobre isso, né? E em 2 Coríntios 8, 7, ele traz um resumo desses valores que nós estamos falando. E ele diz assim, ó: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé como no saber. Olha que interessante. Ele diz que essa galera da igreja de Corinto, que está ouvindo isso aqui, está dizendo que eles já manifestavam 2 valores importantes, que era a fé na palavra e também a sabedoria. E ele continua: em todo cuidado, em todo nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. E o que é que ele está falando? O que é essa graça? A gente vai ver mais versículos aqui no capítulo 8, mas ele está falando sobre a capacidade de sermos generosos e ofertantes. Esse capítulo fala sobre oferta. E ele continua dizendo assim no verso 8: não vos falo de forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, agora presta atenção nisso, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que pela sua pobreza, a pobreza de Jesus, vocês se tornassem o quê?
Meu irmão, o que está escrito aqui? Você acabou de ler, né, comigo, ele diz, para que pela sua pobreza, a pobreza de Jesus, vocês se tornassem o quê? Qual é a vontade de Deus para nós como cristãos? Enriquecimento. Aí você pode dizer, por quê, pastor? Porque Deus não está mandando o anjo para pagar a conta. Deus não está mandando o anjo para reformar a igreja. Deus não está mandando o anjo para abençoar financeiramente as pessoas. Por que Deus quer que a gente prospere? Porque é através das nossas mãos que Ele toca as vidas. Generosidade, ela precisa existir no meio da igreja, mas eu só posso ser generoso naquilo que eu tenho. E ele continua dizendo, querido, e nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só na prática, mas também no querer, porque isso é conveniente. Olha que interessante, ele diz, vocês já estão fazendo isso, vocês querem fazer e vocês já fazem. E ele continua dizendo, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, segundo as vossas posses. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, querido, que aquilo que eu vou fazer é diferente daquilo que o pastor Mateus vai fazer. Por quê? Porque uma é a vida do Leandro, outra é a vida do pastor Mateus. Essas duas vão ser diferentes da vida do Vicênio. E ele diz que a fidelidade e a generosidade não pode ser medida, por quê? Porque é segundo as suas posses. O que é muito para o Vicênio, pode ser quase nada para mim. E pode ser quase nada para o pastor Mateus. Agora, o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Nós precisamos manifestar generosidade, segundo a estação que nós estamos vivendo. E a pergunta que eu tenho para você é, você tem abençoado as pessoas e sido generoso na medida das suas posses? Ele continua no verso 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Olha que coisa interessante. Sabe, irmão, às vezes a gente está assim, pastor, quando eu tiver, eu vou fazer. Meu irmão, para prosperar, você precisa crer naquilo que Deus disse, ao ponto de isso te mover a fazer algo com aquilo que você já tem. 2 Coríntios 9 vai dizer que Deus dá pão para comer e semente ao que semeia. Em você, na sua estação hoje, já tem algo que vai ser necessário para suprir a sua necessidade, mas já tem algo que tem que ser usado como uma semente para cumprir o propósito de Deus, para dar continuidade a essa visão de tocar pessoas. Às vezes você olha e fala assim, pastor, mas é tão pouco. Sabe, irmão, todas as vezes que você olha para aquilo que você tem, e você tem vergonha de dar porque você acha que é pouco, você está dizendo que Deus não é bom. Você está dizendo que Deus não é fiel. Você está dizendo que Deus é mentiroso. Sabe, irmão, nunca tenha vergonha da sua semente. Sabe, nunca tenha vergonha naquilo que Deus está te mandando fazer. Eu lembro de uma vez que eu dei uma oferta para um cara que ele é multimilionário. E eu dei 50 conto para ele, 50 reais. Meu irmão, eu lutei para dar aquilo, porque eu falei, cara, isso daí é dinheiro de pinga, né? Não sei se você já ouviu esse termo, né? Meu irmão, eu sei que eu cheguei para você, eu relutei tanto, que eu fui dar essa oferta para o cara, quando o cara estava na calçada, já tinha saído da igreja, estava indo perto do carro dele. Porque eu falei, cara, o cara vai achar que eu estou tirando onda da cara dele. Meu irmão, quando eu dei, o cara chorou. Ele falou, Leandro, você não sabe o quanto isso está falando comigo, quanto isso é significativo para mim. Sabe, irmão, o que é 50 reais para quem tem milhões na conta? Sabe, não é sobre o valor apenas, é sobre a fidelidade naquilo que Deus espera de nós, irmãos. O que é que Deus tem colocado na sua mão? O que é que Deus já tem te dado segundo as suas posses? Dá o seu melhor, irmão. Sabe, às vezes você vira e fala assim, pastor, eu não tenho dinheiro não, mas pastor, eu sei limpar uma casa como ninguém, e eu vou ofertar na vida do irmão fulano de tal, eu vou limpar a casa dela uma vez por mês, uma vez por semana. Meu irmão, isso é semente.
Talvez você não está com dinheiro sobrando, querido, mas tem algo que está além do dinheiro, que você pode manifestar a sua generosidade. Pastor, mas eu tenho aqui, é $1 que eu tenho, é moeda. Meu irmão, aprenda a ser fiel segundo as suas posses. Aquilo que para muitos é nada, para você é tudo. E tanto o muito ou o pouco, segundo as suas posses, quando é dado, se chama fidelidade. E a fidelidade atrai a prosperidade. A fidelidade atrai a manifestação da bênção de Deus. E para a gente terminar aqui, ele diz assim, porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles que de modo que a abundância daqueles outros venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco tinha, não teve falta. Irmão, não sei se você está entendendo a grandeza disso que a gente está lendo aqui, mas Deus está dizendo que a vontade dEle é que ninguém nunca tenha necessidade de nada. Por quê? Porque aqueles que são abundantes, são generosos, são desprendidos, e por isso Deus, ao prosperar e crescer, Ele faz com que isso aconteça um cascateamento e um transbordo. Resumindo aqui para a gente orar, irmão, rompa toda barreira e todo impedimento que tem te bloqueado, te impedido de prosperar. Deus precisa fazer isso. Por quê? Porque você é aquele que vai ser a resposta para muitos. Você é aquele que vai manter missionários. Você é aquele que vai desenvolver projetos. Você é aquele que vai financiar estruturas. Sabe, irmão, qual tem que ser a sua expectativa? A sua expectativa, eu falo para você e eu não sei como vai ser, meu irmão, mas para mim, toda vez que eu ouço a palavra igreja aqui nos Estados Unidos, eu vejo um templo legal, mas eu vejo um grande gramado com um grande estacionamento. Quem tem essa imagem de igreja na sua cabeça, quando você pensa numa igreja americana? Não é assim que você vê? A maioria das igrejas americanas, você vai lá e você olha, é aquele gramadão, tem aquela igreja e tem aquele estacionamento. Sabe, irmão, os dias da nossa portinha ali estão contados. Sabe por quê, querido? Aquela portinha não foi feita para passar uma grande multidão de pessoas prósperas não, irmão. Nossa igreja não vai ser uma igreja escondida, que quando você passa pelas portas você vai descobrindo que tem mais espaço. Não, meu irmão, vai ser uma igreja com amplo estacionamento, vai ser uma igreja com muito verde, vai ser uma igreja com quadra para os nossos filhos, vai ser uma igreja com espaço para a nossa daycare, uma igreja com espaço para a nossa escola, vai ser uma igreja, querido, com muito lugar para o nosso estúdio, para o nosso ADM, tudo aquilo que Deus precisa nessa nação. É muita gente trabalhando, vai ter. O Verbo da Vida Orlando vai se levantar como um farol para a América do Norte, porque a gente vai bancar muita coisa daqui, porque você vai enriquecer, irmão. Você vai prosperar. Deus vai te trazer ideias, porque essa barreira está acabando. Essa história de que o imigrante não prospera acabou, porque a gente não é imigrante do Brasil, a gente é concidadão do céu, concidadão dos santos, herdeiros do Senhor. Oh, então se alegre com isso, tenha expectativa disso, fale sobre isso, lance palavras sobre isso. Quem crê fala, sabe, quem crê desenha. Quem crê, sabe, irmão, pega o seu filho que gosta de brincar de Minecraft e fala: filho, desenha o próximo templo da igreja aí, filho. Desenha a casa que a gente vai ofertar. Por quê? Sabe, irmão, porque uma coisa Deus sabe: quem ama a Deus não ama o dinheiro, porque o dinheiro não é o fim, o dinheiro é uma caneta Bic. Lembra disso. Deus vai te dar recursos, porque os recursos nunca vão ter o seu coração. 1 Timóteo 6, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós não amamos o dinheiro, meu irmão. O dinheiro só serve para a gente abençoar vidas. Ir lá no Olive Garden lá e falar: pode pedir a massa que você quiser aí, que hoje eu vou pagar. Você levar, querido, as pessoas e falar: ó, você chegou aqui, sabe, irmão, eu falo para você, e eu peguei mesmo com todo o meu coração, né, quando o Sérgio me falou.
Sabe, irmão, nós vamos receber as pessoas que chegaram nessa nação diferente, porque ninguém nunca mais vai passar pelos perrengues que você passou, irmão, ou tem passado. Deus vai fazer algo tão maravilhoso aqui, querido, e a gente vai ter carro para emprestar, a gente vai ter cama, querido, para as pessoas ficarem, vai ter comida. Por quê? Porque, querido, se existe dinheiro, e se tem gente, querido, rico nesse lugar, os recursos vão ter que vir para cá, irmão, porque tem coisas para a gente fazer, nada nos falta. Você pode ficar de pé comigo no seu lugar, levanta a sua mão bem alta, você pode declarar palavras sobre isso. Diga: Pai, eu declaro e eu recebo aumento, crescimento, multiplicação, recursos vindo sobre esse lugar, tendas sendo alargadas, números sendo acrescidos. Oh, a visão crescendo. Oh, a visão crescendo. Como antes um mapa que em muitos lugares se vê apenas sombra e escuridão, agora a intensidade da luz crescendo, e agora aquilo que não era visto começando a ser contemplado. Coisas maiores, coisas melhores, aumento, crescimento, recursos. De uma forma inexplicável, parcerias sendo firmadas, ou portas começando a existir. Assim como o mundo foi criado do nada por uma palavra, nós damos, Pai, agora uma ordem. Venha recursos, venha provisão, portas fechadas se abram. Oh, caminhos e barreiras se quebrem. Oh, acréscimo, multiplicação. Oh, a visão não vai se limitar à quantidade de recursos, porque a visão vem do Senhor, a visão vem do Senhor. E onde há visão, há recursos. Onde há visão, a provisão é abundante. Que palavra abençoada que você acabou de receber. Eu tenho certeza que você foi edificado. Por isso, compartilhe já, mande para alguém, mande para um parente, porque essa palavra pode salvar alguém nesse momento. E se você estiver aqui em Orlando ou na região, o nosso endereço está na descrição. Venha nos fazer uma visita, você não vai se arrepender. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Acione o sininho, acione a campainha, acione qualquer coisa aí, mas não deixe de participar e receber desse lugar aqui que Deus tem ministrado tantas palavras, que tem transformado e alcançado tantas pessoas. Isso mesmo, seja edificado na prática dessa palavra. Bem-vindo ao Verbo da Vida, Orlando. Bem-vindo à Palavra da Fé.